pessoal, bem-vindos ao nosso novo formato de aula. A ideia é, durante esse período de contingência, né, por conta dessa pandemia do coronavírus, trabalharmos os slides nesse sentido que nós estamos trabalhando, de gravar áudios junto com a apresentação de PPT, né, de PowerPoint, para vocês irem assimilando o conteúdo e não ter que parar as aulas ou a evolução do semestre, tá? Então hoje nós estaríamos essa semana na aula, no quinto encontro, nós estamos no terceiro ainda, portanto 2 atrasados. E nesse formato a gente vai conseguir evoluir bastante com o conteúdo, a ponto de quando voltar, né, essa contingência, nós conseguimos continuar de onde paramos, tá? Uma coisa importante, vocês vão ver que dentro da unidade 1.3, por exemplo, de hoje, que é a organização dos serviços de enfermagem, vão conter várias aulas, porque os vídeos que nós estamos gravando, ele está durando em torno de 8, no máximo 10 minutos, porque senão o upload fica muito difícil também de ser feito, tá? Então são vários slides, mas que contemplam a mesma aula, ok? Vamos lá. Então nós vimos que na unidade 1.1, sobre prontuário de paciente, na 1.2 sobre os documentos que devem compor esse prontuário, certo? Agora nós vamos ver a unidade 1.3, organização dos serviços de enfermagem. Nesta unidade nós vamos falar especificamente sobre as teorias de enfermagem como campo de atuação do enfermeiro, né, da enfermagem enquanto ciência, e papéis de liderança. Vale a pena ressaltar no início da aula que a retomada dos aspectos da história da enfermagem se faz importante neste contexto, visto que a enfermagem ela começou com a curiosidade de uma enfermeira, né? De uma pessoa até então não enfermeira, mas uma mulher que começou a olhar o doente de forma diferente e relacionar esse doente com o ambiente de trabalho, né? Com o ambiente que ele se apresentava, né? Com a casa onde estava, se fosse no caso de uma guerra, por exemplo, com a questão do desenvolvimento de atendimento deles em hospitais de campanha, né? Aquelas tendas que eram colocadas aos doentes, e ela começou a relacionar a teoria de que um paciente, e veja quando eu falo teoria, porque faz uma ponte importante com os próximos slides, né? Ela começou a relacionar ou teorizar que o meio onde o doente estava influenciava no seu contexto de recuperação de saúde, né? E ela começou, como vocês sabem, com ações simples. Buracos na tenda para entrar luz do sol, não deixar os rejeitos fisiológicos, né, fezes e urina, no local onde o doente estava, visto que ali também ele tomava banho, cuidava-se das feridas e se alimentava, né? E aí começou a trabalhar essa questão da organização do serviço de enfermagem como um todo, né, de modo tímido a princípio, porém bastante produtivo. E nisso temos a enfermagem hoje que se tornou ciência, né? Então antes, como era visto o trabalho da enfermagem? Era visto como um trabalho, né? Como um trabalho voltado para a subserviência da medicina. Não significa que o médico mandava no enfermeiro, como algumas pessoas possam interpretar, né? Mas os enfermeiros, eles demoraram para identificar e se organizar como um campo de conhecimento específico profissional. Nós éramos até então, né, meados do século XX lá, auxiliares dos médicos, né? Então, o médico era o detentor da ciência, determinava o que era para ser feito e a enfermagem fazia, né? Aí depois de um tempo passou-se a deixar o pensamento de ocupação, né? E pensou-se mais em profissão, aprendida como um status de superioridade e precedência na divisão do trabalho. O que é isso? Começamos a ocupar um meio próprio, um campo específico da enfermagem para atuar frente ao doente, né? E aí pensou-se que, como hoje a saúde se estrutura, né? O médico ele centraliza as ações na prevenção e tratamento de doenças, com consequente recuperação do doente, tá? Há sua importância nisso, obviamente. E a enfermagem nos cuidados que esse doente apresenta uma vez que está enfermo e em processo de recuperação da doença, né? Então, nós passamos a gerenciar o nosso corpo de profissão a partir do cuidado feito ou realizado para a pessoa humana. E
E aí, com isso, nós rompemos com o modelo biomédico, deixamos de olhar só para a doença, né? E passamos, enquanto profissão, a olhar o ser humano como um ser biopsico, sócio espiritual, na sua completude, né? Como um ser biológico, sociológico, psicológico e espiritualizado. E essas dimensões todas são tratadas no modelo de cuidado de enfermagem, né? Porque nós usamos base bem definida e especializada de conhecimento para tratar o ser humano como um ser holístico, rompendo com o modelo biomédico, desse modo gerenciando o cuidado e treinando e desenvolvendo novas pessoas, né? Tudo isso a partir do trabalho fundamentado em teorias, onde se explica como que se dá a relação de cuidado junto com o doente. E o que é uma teoria, né? É uma conceituação articulada que é feita para retratar a realidade. Para explicar, predizer ou prescrever o cuidado de enfermagem, eu preciso usar uma teoria. E a teoria surgiu lá com Florence, né? Pensando no ambiente. E no Brasil, uma grande precursora, né, de teoria é a Wanda de Aguiar Horta. Os conceitos de teoria, né, são compostas de conceitos que visam descrever os fenômenos. Então, se eu pego um lápis e solto o lápis no chão, o fato desse lápis cair ao chão, existe um fenômeno. O lápis caiu no chão. E esse fenômeno é explicado por uma teoria. Qual teoria? Lei da gravidade, onde tudo que está acima da crosta terrestre tende a se locomover para o núcleo e não para o ambiente, até certa distância. A partir de certa distância, se eu tiver uma altitude significativa, não sei dizer qual, né? Mas se eu soltar o lápis, ele flutua, né? Porque não tem atmosfera. Isso é uma teoria que explica um fenômeno, né? Como explicar uma prevenção de infecção? Tem que ter uma teoria baseada nos cuidados, né? Correlaciona os fatores assistenciais como um todo, né? Visando ser como um ser integral e holístico, explica situações, prevê acontecimentos e controla resultados. Ou seja, a teoria é aquilo que explica o que fazemos, por que fazemos, como fazemos, né? E por quanto tempo esse fazer deve existir. Então, as teorias devem direcionar as ações dos enfermeiros de modo a responsabilizá-los pelos cuidados prestados aos clientes. Eu não vou para um hospital e cuido como eu quero. Eu cuido como se deve cuidar a partir de uma explicação teórica, a partir de exemplos que foram tomados e vividos, de modo a organizar isso, né, como um cuidado e transformar uma teoria. Tanto que vocês passam na universidade 4 anos estudando teoricamente o paciente, o cuidado, né, o contexto do cuidado, e no último ano vão para a prática, aplicar a teoria que foi desenvolvida. Tá? Para a teoria leva em consideração o contexto, que é o ambiente em que ocorre a assistência, por exemplo, hospital, clínica, né? O conteúdo, que é o assunto da teoria, vamos trabalhar sobre necessidades humanas básicas, vamos trabalhar sobre asseio corporal, sobre higiene e conforto, sobre controle de infecção, né? E o processo é o método pelo qual a enfermagem atua. Então, como eu atuo, processo, na prevenção de infecção, conteúdo, em uma unidade de clínica médica. Teorias que explicam a possibilidade de cuidado. E a partir disso, eu vou retomar no próximo slide, no próximo vídeo com vocês, a teoria das necessidades humanas básicas, que é a grande nossa teórica, né, brasileira, Wanda Horta.